Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao devocional da Igreja Batista Central em Laranjal, o devocional da leitura da Bíblia completa em um ano. Você é o meu convidado nessa jornada. Eu sou o pastor Emerson Soares e estou aqui para te ajudar para que nesse momento de estudo, nesse momento de devocional, alcancemos uma espiritualidade que normalmente nós não conseguimos alcançar no nosso dia a dia corrido. Então, separe esse momento agora para o seu crescimento espiritual e para que você possa, a partir da palavra de Deus, conhecer e saber como Deus se relaciona com os seus servos. Nós somos servos do Senhor e queremos agradá-lo em tudo que nós fizermos. Aliás, a espiritualidade é exatamente para isso, para nós vermos e sentirmos Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Aliás, que você esteja sentindo nesse momento a presença de Deus e que essa presença seja libertadora para você, que venha acrescentar no seu coração situações, acontecimentos, experiências que façam de você uma pessoa mais achegada, mais conectada, mais ligada a Deus. E para nós começarmos, nada melhor do que orarmos agradecendo. Alimente a gratidão no seu coração. Isso vai fazer com que você esteja fortalecido. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado a Deus por esse dia. Obrigado pelo sol, obrigado pelo ar. Obrigado a Deus pela capacidade que nós temos de andar, de enxergar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, ó Deus. Muito obrigado. Eu quero consagrar esse momento ao Senhor, esse devocional, exatamente para que o Senhor fale conosco e através dessa conexão que sejamos transformados, em primeiro lugar, para a tua honra e glória, mas também, ó Deus, para que nós nos sintamos abraçados, para que nós nos sintamos acolhidos pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia termos esta sensação de que o Senhor está tão pertinho a ponto de nós podermos abraçá-lo e sentirmos a sua presença tão perto da gente. Ajuda-nos, Pai, eu te peço. Eu quero consagrar esse momento, quero consagrar a vida do meu irmão e da minha irmã que está acompanhando esse devocional. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos então ao texto de hoje. Estamos ainda em 1 Crônicas e hoje serão os capítulos 17, 18 e 19 que nós vamos estudar. Então quero convidar você a lermos aqui os primeiros versículos do capítulo 17, que diz assim: O rei Davi já morava em seu palácio quando, certo dia, disse o profeta Natã: Aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa tenda simples. Natã respondeu a Davi: Faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. Davi, ele tinha um coração voltado para o Senhor. Ele tinha um coração que agradava o coração de Deus. E em um determinado momento, quando ele olha para a sua vida, ele percebe que ele estava cercado de todo conforto, estava cercado de tudo o que era do bom e do melhor. Mas ele olha para a tenda do Senhor, o lugar onde a arca ficava, e ele percebe que ele não estava oferecendo para Deus o melhor, a excelência. Isso incomoda o coração de Davi e faz com que ele faça essa avaliação. E essa avaliação eu gostaria que você fizesse agora. Você tem dado um tempo de qualidade para Deus? Obviamente que nós sabemos que Deus não habita mais na arca, não habita em templos, mas Deus habita em nós. O seu coração, ele está completamente voltado para o Senhor? Existe excelência nesse relacionamento e também no culto que você presta ao Senhor? É um questionamento que nós devemos fazer todos os dias, porque Deus merece o melhor. É isso que nós fazemos lá na Igreja Batista Central em Laranjal. Nós procuramos oferecer para o Senhor o melhor culto, com o melhor equipamento, com o melhor ensaio, com o melhor do que nós podemos fazer, porque Ele fez tanto por nós. Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Então, Ele merece que eu dê o melhor para Ele. E quando nós fazemos isso, e nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós recebemos de Deus. Quando você percebe que Deus merece o melhor, você vai se entregar por completo a Ele. E Deus devolve isso para você com satisfação, com alegria, com paz, com a ideia de que estamos no centro da vontade dEle. E isto é o mais importante. Davi queria estar no centro da vontade de Deus. Bem,
Verso 3: Naquela mesma noite, Deus falou a Natã, profeta: Vá dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, não é você que vai construir uma casa para eu morar. Como que você receberia essa notícia? Davi estava com vontade, estava motivado para construir um templo para o Senhor. E baseado no que ele tinha feito para ele mesmo, um palácio com do bom e do melhor. Porém, Deus fala para ele: você não vai construir o meu templo. Como que você receberia essa notícia? Se com toda boa vontade você fosse, de certa forma, rejeitado por Deus. Talvez uma pessoa normal ficasse aborrecida com Deus e dissesse que não queria servi-lo mais. Talvez uma pessoa normal, que não tivesse o seu coração no Senhor, tomasse a decisão de rejeitar o Senhor também. Mas Davi não faz isso. Deus faz, então, ele através do profeta Natã, ele faz uma construção da sua, do porquê ele estava fazendo aquilo, né? É claro que Deus não precisa dar satisfação, mas até mesmo em honra a Davi, Deus estava explicando que ele não habitava exatamente em coisas, mas ele habitava no coração do homem. Ainda que no Velho Testamento, nós vemos Deus entrando e saindo, como por exemplo, Saul. Deus concedeu Saul ter momentos com ele, porém, por causa da infidelidade de Saul, Deus não esteve mais com ele. Assim como acontecia com Sansão. Sansão, enquanto estava com Deus, quando Deus se apoderava dele, ele tinha força extrema. Mas quando Deus não estava com ele, ele era uma pessoa normal, uma força normal. Então, através do profeta, Deus fala sobre a libertação, sobre o cuidado e tudo mais. Quando chega no verso 11, olha só o que está escrito. Quando a vida chegar ao fim e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele, e ele vai construir um templo para mim. E eu firmarei o trono dele para sempre, e eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Existem estudiosos que dizem que esse texto aqui se refere a uma tipologia de Jesus Cristo, ou seja, da descendência de Davi, e é claro que na cultura do Oriente Médio próximo, quando se fala em filho, às vezes está se referindo à descendência. Então, alguns estudiosos dizem que Deus estava fazendo uma referência para Jesus Cristo, que seria da descendência de Davi e que seria o filho dele e que ele seria o pai e que o seu reino não teria fim. Nunca retirarei dele o meu amor como retirei de Saul. Eu prefiro pensar que Deus estava fazendo uma promessa aqui exatamente para Salomão, que era filho de Davi e que sucedeu ele no trono. E a promessa sempre foi: se você estiver comigo e for fiel, eu estarei com você. Infelizmente, nós sabemos que Salomão não foi fiel por toda a sua vida. Mas havia promessa de que, se ele fosse fiel, se ele estivesse de acordo com a vontade de Deus, Deus estaria com ele e nunca o abandonaria. Mas existe uma condição. Bem, seguindo em frente, Natã, ele transmite tudo isso para Davi e depois Davi novamente faz uma oração. Davi era um artista, né? Então ele compunha poemas, músicas e fazia orações que se tornavam depois poemas. Olha só como ele diz, no verso 16. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Quem sou eu, ó Senhor, Deus, e quem é a minha família para que trouxesses a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. Eu volto lá quando Deus disse que Davi não construiria o templo, né? Talvez uma pessoa normal se aborreceria com Deus, se rebelaria contra ele. Mas Davi agradece. Ele não olha para a questão que não estava de acordo com a vontade dele.
mas ele olha exatamente para a questão do amor de Deus. O amor de Deus que é maior do que todos os desejos humanos, porque Deus sabe o que vai acontecer amanhã, Deus sabe o que vai acontecer depois, mas nós não sabemos. Então, aceitar a decisão de Deus é tudo que nós podemos e devemos fazer. E isso traz consolo, isso traz alegria, paz para a gente, quando nós aceitamos as decisões de Deus. E foi o que aconteceu com Davi. Ele não se rebelou, mas ele se colocou no lugar de pessoa grata, grato a Deus por tudo que Deus tinha feito até esse momento. E Deus fala com ele, né? É verdade, Davi, eu tirei você lá do campo, tirei você de ser pastor de ovelhas, para que pudesse ser o governador, para que fosse o imperador, para que fosse o rei de todo o meu povo. E é isso que Deus faz com a gente. Ele nos retira de lugares que não vou dizer que são de desonra, mas lugares humildes, e nos coloca em lugares altos, desde que nós sejamos fiéis a Ele. Verso 27, ainda do capítulo 18. Agora, por tua bondade, abençoa a família do teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado será para sempre. Veja que Davi não pediu poder, dinheiro. Ele pediu que Deus abençoasse. Ou seja, que Deus estivesse com a sua família. Porque ele sabia que a presença de Deus é tudo que nós precisamos. Irmão, você está precisando de alguma coisa hoje? Queira, em primeiro lugar, a presença de Deus na sua vida. Seja fiel a Ele. Seja aquela pessoa que agrada o coração de Deus. E acredite, você vai ter como consequência essa satisfação, a alegria que todo servo de Deus tem quando está na sua presença. No capítulo 18, nós vemos aqui algumas vitórias de Davi. Verso 1 diz assim: Depois disso, Davi derrotou os filisteus e os subjugou, e tirou do controle deles a cidade de Gate e os seus povoados. Davi derrotou também os moabitas que ficaram sujeitos a ele, pagando-lhe impostos. Além deles, nós vemos aí também os edomitas, os amonitas, todos eles se renderam a Davi devido ao seu grande poder de tanto bélico quanto de organização, quanto de administração. Verso 11 diz assim: O rei Davi consagrou esses utensílios ao Senhor, como fizera com a prata e o ouro tomados de todas as nações, Edom e Moabe, os amonitas, os filisteus e Amaleque. Bem, quando Davi entrava numa guerra e Deus dava vitória para ele, ele consagrava aqueles utensílios, os despojos da guerra, para Deus. Irmãos, tudo aquilo que Deus nos concede ao longo do nosso caminho deve ser consagrado a Deus. Quer ver um exemplo? Meu telefone. Eu vou consagrar a Deus o meu telefone. O que isso quer dizer? Que o meu telefone vai ser santo? Não, não é isso. O telefone é um ser inanimado. O telefone é uma peça, não é uma pessoa. O que eu posso fazer então nessa consagração? Eu digo que nesse telefone nunca terá pornografia. Que através desse telefone eu nunca vou enviar mensagens que venham a agredir os meus irmãos. Isso é consagrar um utensílio. Não quer dizer que ele por si vai ter algum poder. Não. O poder está na forma que eu uso e eu vou usá-lo para a honra e glória de Deus. É por isso que nós consagramos os nossos utensílios. Aliás, se você não consagrou seu carro ainda, sua casa, se você não consagrou seu telefone, consagre. Com isso, você estará fazendo uma aliança com Deus, dizendo que todos esses utensílios servirão para a honra e glória de Deus e que nunca passará por eles qualquer coisa que venha a interferir o seu relacionamento com Deus ou então com seus irmãos. No capítulo 19, nós vemos aí mais vitórias de Davi contra os povos que eram seus vizinhos, né? Que eram seus adversários. Entre eles, os amonitas. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Deixa eu ler para vocês aqui. Algum tempo depois, Naás, rei dos amonitas, morreu e seu filho foi seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Anum, filho de Naás, porque o seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Anum seu pesar pela morte do seu pai.
Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas para expressar condolências a Hanum, os líderes dos amonitas disseram: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar o país e destruí-lo. Irmãos, vamos explicar aqui o texto, né? Existia essa animosidade entre esses povos. No entanto, Naás tinha sido bondoso com Davi quando ele precisou. E quando Naás morre e o seu filho toma o poder, Davi, de coração, ele manda alguns mensageiros para prestarem condolências, do tipo, olha, o meu rei Davi, ele mandou dizer que ele está triste com a perda do seu pai. Era isso. Porém, os líderes, veja bem que não foi a princípio o rei, mas os líderes, os seus companheiros, os seus amigos, disseram que Davi estava indo para poder espionar a terra. Irmãos, cuidado com as pessoas com quem você toma conselho. Cuidado com as pessoas que estão ao redor e o que elas estão falando para você. Cuidado. Porque às vezes, quando o conselho não vem da parte de Deus, ele vem para nos destruir. Fique atento aos conselhos e tome conselhos de pessoas que você sabe que te amam. Um exemplo, seus pais, seu pastor, são pessoas que com certeza eles te amam e vão querer o melhor para você. Cuidado com conselhos de amigos amigos entre aspas, né? Cuidado com conselho de pessoas que se dizem ser amigas, mas na verdade querem te derrubar. Foi o que aconteceu. E por causa dessa afronta, e seguindo um pouco mais à frente, eles zombaram dos mensageiros de Davi. Eles cortaram as suas túnicas até a altura das nádegas e ainda raparam a sua barba. Para eles, a barba era um sinal de virilidade. Então, quando eles raparam, quando fizeram uma barba dos seus mensageiros, é como se eles tivessem tirado a virilidade daqueles homens. Tanto que Davi pediu que eles ficassem um tempo em Jericó, até que a sua barba voltasse a crescer e eles superassem essa humilhação. Como consequência, Davi lutou contra eles e contra os amonitas e expressou ali toda a sua indignação pelo ato deles. Mas o que nós aprendemos aqui? Cuidado com as pessoas de quem você toma conselhos, ok? Verso 8 diz assim: ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e puseram em posição de combate na entrada da cidade. Os reis tinham vindo e posicionaram-se em campo aberto. Algo muito interessante é que eles perceberam, os amonitas sabiam que eles eram poucos para poder enfrentar. Então ele contratou, ele alugou, esse é o termo que a Bíblia traz, né? Alguns mercenários, alguns exércitos, inclusive um próprio rei, ele contrata um rei que tinha um exército muito poderoso para combater, ajudá-lo a combater contra Davi. Mas não foi o suficiente, porque Deus estava na frente. E, além deles fugirem, ainda acontece o seguinte, verso 19. Quando os vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com Davi e se sujeitaram a ele. E os amorreus não quiseram mais ajudar os amonitas. Quando Deus está, irmãos, no meio, quando Deus está no negócio, acredite, não há quem resista, tá? E assim, nós encerramos o nosso estudo de hoje, capítulos 17, 18 e 19 de 1 Crônicas. Quero agradecer a você por participar com a gente desse momento tão especial. Lembrando que esse momento é para nós alinharmos a nossa espiritualidade com Deus, para nós podermos preparar o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus com o coração e para vermos as maravilhas do Senhor. Esteja ligado e atento a isso, porque Deus está contigo. E se Deus estiver contigo, você não vai precisar de mais nada. Vamos orar então? Agora nessa oração de intercessão, por você que participa conosco e acredita no poder e no milagre do Senhor. Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado por mais esse momento de devocional.
quando nós reforçamos a nossa espiritualidade e passamos a ver e sentir o Senhor em todos os lugares, em todos os momentos. Obrigado a Deus por esta oportunidade. Mas agora eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, pela vida do meu irmão e da minha irmã. Mas também, ó Deus, clamar ao Senhor pela vida deles. Ó Pai, eu sei que existem muitos que agora estão sofrendo com dores, muitos que estão sofrendo, ó Deus, com mazelas físicas. E eu peço que o Senhor agora, de uma forma sobrenatural, sobre a vida do meu irmão, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga, ó Deus, o restabelecimento da saúde, para que haja paz e alegria no meu irmão e também em todos aqueles que estiverem ao redor dele. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor cure emoções, aqueles que sofreram traumas, ó Deus, que o Senhor limpe, que o Senhor restaure, ó Deus, a sanidade mental para estas pessoas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor restaure o emocional, também o intelectual, mas principalmente, ó Deus, o espiritual. Se houver alguém agora, ó Deus, acompanhando a gente com alguma doença espiritual, sentindo, ó Deus, dores na alma, eu te peço, ó Deus, que o Senhor cure, que o Senhor restaure. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero clamar por esta vida, para que o Senhor cuide dele, para que o Senhor cuide dela e que sejam, ó Deus, abençoados pelo Senhor. Cuida, ó Pai, daqueles que clamam por entes queridos. Seja com esse ente querido, ó Deus, seja o marido, filho, sobrinho, neto, seja com eles, ó Deus. Da mesma forma, eu quero clamar ao Senhor para que nesse momento o Senhor possa restaurar, ó Deus, casamentos, restaure vidas, restaure relacionamentos, ó Deus, que estão desgastados pela mentira, pela traição, ó Deus, por atitudes erradas, por palavras duras. Restaure, ó Pai, eu te peço. Da mesma forma, eu quero pedir por aqueles que precisam de um emprego, ó Deus, aqueles que precisam levar o sustento para casa. Cuida deles, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor lhes dê um emprego digno, algo, ó Deus, que venha satisfazer a sua necessidade de trazer o sustento, ó Deus, é dignidade para o meu irmão e para a minha irmã. Enfim, ó Pai, eu quero clamar ao Senhor por todos aqueles que estão sofrendo, para que eles possam encontrar, ó Deus, na espiritualidade, para que possam encontrar, ó Deus, no relacionamento e conexão com o Senhor, a solução que eles precisam. Cuida deles, Pai, eu te peço. E seja feita a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado por participar comigo desse momento. Permitindo Deus, amanhã estaremos novamente aqui às 9 horas da manhã. Certamente, eu acredito que nós vamos fazer o nosso devocional online. Então, participe conosco. E se você tiver algum pedido de oração, amanhã você poderá colocar no chat o seu pedido de oração, o seu agradecimento e também alguma pergunta do texto, caso você tenha. Tá ok? Mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e, permitindo Deus, amanhã estaremos juntos novamente. Fique com Deus, graça e paz.